Duas coisas me animaram bastante hoje. Vocês viram a quantidade de crianças que tem aqui? Rapaz, que coisa linda, que coisa linda. Continue trazendo. Delas é o reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. As crianças estão aparecendo, estão vindo. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando a mensagem. E essa foi uma mensagem encomendada. Quarta-feira eu estava aqui e o nosso pastor, daquele jeito de fazer surpresas que só ele sabe, virou e falou assim para o pessoal: gente, domingo de Ramos. Eu nem sabia que era domingo de Ramos. Domingo de Ramos, a gente vai pregar sobre esse texto que vai pregar é Thomas, e ele vai falar sobre tal tema. Eu queria assim para ele, aí eu fiquei pensando: o que é que eu falo? Mas o que eu vou falar sobre isso? E como eu não tenho muito hebraico, grego, nada disso, sabe? Aí que fica mais complicado ainda de nada. Aí eu fiquei pensando assim: o que há de mais óbvio no texto onde Jesus está passando e as pessoas fazem o que acabamos de representar aqui? O que há de mais óbvio? Sabe por quê? Porque a gente sempre fica tentado a achar o que ninguém viu, a descobrir a coisa mais nova. Amamos novidades, amamos. E aí eu fiquei pensando: Senhor, me mostra o que há de óbvio aqui. Eu quero ver, enxergar alguma coisa. Eu nunca tinha pregado nesse texto. Senhor, ministra o meu coração. Ministra o meu coração. Comecei a orar. E eu acredito muito que as obviedades precisam ser ditas. De forma que o que eu vou dizer aqui não é nada novo para você. Não tem absolutamente nada que eu vá dizer aqui que vá surpreender seu coração. Eu casei agora há pouco e a gente foi de lua de mel viajar. E toda vez que a gente viaja de avião, tem uma coisa que se repete sempre, que é aquela aeromoça, não? Senhores passageiros, no caso desse, como é que é? Máscaras, aquilo não consola, gente, de verdade não consola. Caíram automaticamente. E eu fico sempre prestando atenção naquele negócio, embora já saiba como é que é. E aí eu fiquei pensando assim, lá bastante, ela disse: mesmo que você seja um passageiro frequente, preste atenção nessas instruções. Porque aquilo que estava sendo dito, por mais sabido de todos, de repente podia ser útil naquele voo. E é interessante, se você não teve a experiência de ver outra pessoa viajando no mesmo avião que você pela primeira vez, ela fica assim: meu Deus, como é que é esse negócio? Uma vez eu viajei do lado de uma pessoa que estava viajando pela primeira vez. Como aquilo é importante? Como é importante? O texto que eu quero convidar vocês a ler é o capítulo 19 do Evangelho segundo São Lucas. Versículo 36 e 37. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, 36 e 37. Fritz Perls foi um psicanalista, psicólogo, criou uma outra abordagem terapêutica chamada gestalterapia. E ele fez severas críticas à psicanálise, mas uma das principais críticas que ele fez à psicanálise foi que a psicanálise enxerga tudo, menos o óbvio, segundo ele. Porque ela está tão preocupada com os movimentos inconscientes que o que está ali descarado, ela não vê. E eu achei interessante esse comentário, de forma que o que eu quero ver é o que está mais claro no texto. Vamos lá? Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele andava, já estava perto da descida do Monte das Oliveiras. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto
exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Pula aí para o 19, ainda no capítulo 19, agora o verso 41 e 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que hoje Tu toque o nosso coração. Não há muitas palavras hoje, eu quero apenas transferir o que Tu ministrasse ao meu coração durante toda a semana, de forma que o crédito dessa mensagem jamais poderia ser meu. E eu te peço, Senhor, que ao abrir da minha boca, Tu possas comunicar o que Tu queres às pessoas. É isso que eu te peço, Deus. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Queremos direção da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos momentos de Jesus onde Ele tem mais reconhecimento. Ele acabou de fazer milagres tremendos, como por exemplo, alguns diziam que Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E as pessoas vieram espantadas e diziam assim: olha, esse cara não é como os demais. Jesus é diferente de tudo que a gente poderia pensar. Ele dá para além das limitações humanas. Ele é o Messias. Hosana. E eles começam a reconhecer. É ou não? E tudo que advém daí é gesto de reconhecimento de quem Jesus é. Eles reconhecem que Jesus é Jesus, de tal modo que eles dizem: eu preciso reverenciar Ele enquanto Ele passa. E aí eles lançam a túnica, como o Martor acabou de explicar para a gente. As plantas também sinalizavam isso. Eles reconheceram Jesus. Mais para frente, Jesus chega, se aproxima, tem uma vista para Jerusalém. E Ele olha para o povo. E Ele começa a chorar. E o que motivou o choro dele, na minha opinião, era que Ele estava lamentando pelos que não reconhecem Ele. Jerusalém. E outro texto diz: como uma galinha que juntar vocês não quiseram. Outro texto diz: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Aquele povo tinha tido o privilégio de ver Deus encarnado passando ali por suas portas, curando, pregando nas esquinas das suas casas, mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus lamenta isso, chora, dizendo: eu tenho um projeto de salvação, mas vocês recusaram isso. De forma que o que há de mais óbvio aqui é de que eles que estavam à beira do caminho reconheceram a importância de quem passava. Porque quem passava era o Rei Jesus, ainda que ele estivesse montado no jumentinho. E é preciso muito discernimento para saber que quem vai montado num jumentinho emprestado é o Rei. Mas eles entenderam isso. A semana passada, eu acho, me corrija se eu estiver errado, o meu José Wilke, é isso? E eu estava assistindo a TV, passou um documentário sobre a vida dele, o que ele tinha feito, sabe? E eu comecei a dizer: rapaz, eu não sabia que esse cara era tão importante assim. Representava de fato uma coisa muito significativa na cultura brasileira. Mas em vida eu nunca soube disso. Achei apenas que ele era um ator, essas novelas da Globo, chatas por sinal. Não, ele era muito importante. Eu só descobri isso depois que ele morreu. Sabe por quê? Porque nossa sociedade é uma sociedade de amores póstumos,
de homenagens póstumas. A gente adora fazer estátua, a gente adora levar reconhecimento para quem já não tem mais como ver. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. As almas não ficam penando, nem reencarnando. A Bíblia também nos diz que basta cada um viver uma só vez. A Bíblia é muito clara a respeito disso. O que nos resta é reconhecer em vida quem passa de importante no nosso caminho. Viu que morreu e eu não fazia ideia de que ele era quem era. Quer ver um outro exemplo? Quando morreu o Michael Jackson, eu tinha uma visão muito errada acerca dele. Eu achava assim que o Michael Jackson era um pedófilo, sacana, e depois que ele morre começam a aparecer as notícias, e aquela criança que havia acusado ele de abuso volta atrás e diz para o pessoal assim: olha, foi o que meu pai me mandou dizer. E aí daqui a pouco eu começo a ver quão preciosa era a música do cara e como ele dançava bem. E eu falei assim: que pena que ele morreu. Mas eu só fiquei sabendo disso depois que ele morreu. Eu só reconheci a importância depois que ele passou no caminho. O que eu quero dizer hoje é muito simples. É que hoje a forma de a gente enxergar Jesus é através do próximo. Pelo simples fato de que nossa relação com Deus está diretamente ligada com a nossa relação com o próximo. Eu concordo com o que o Martorelli falou e quero acrescentar de que nenhum seminário, nem nenhuma teologia do mundo pode explicar como é que alguém, ao servir a um pequenino necessitado, serve a Deus. Quando Jesus disse: estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes visitar-me, estive faminto e não me alimentastes. Essa é uma relação que não se explica. Ou quando a palavra de Deus diz que um só copo de água fria dado aos dele não seria esquecido, mas teria recompensa dos céus. É como se Deus estivesse dizendo: a você está dando aos meus, ele está dando a mim. Essa é uma relação muito antiga. Davi tinha uma amizade com Jonatas tão grande que mesmo depois da morte de Jonatas, Davi sentia a necessidade de honrar a sua relação com ele, de forma que acha Mefibosete num lugar chamado Lodebar, lá longe, e honra a casa de Jonatas por amor a ele. O lamentável é que nós temos as pessoas importantes passando em nosso caminho e não reconhecemos elas. Anne Frank disse uma frase interessante. Ela disse: os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Essa semana, olha, deixa eu só dizer para vocês uma coisa: o meu coração é vagabundo. Ele se anima e desanima muito rápido. E o pessoal do Voz que caminha comigo sabe disso. Eu estou vivendo uma montanha russa de emoção. Eu não quero me autodiagnosticar como bipolaridade, porque o bipolar passa fases, períodos longos em depressão e períodos longos em euforia. E de um dia para o outro as coisas mudam em mim. E no dia desses eu estava para baixo, sabe? Acordei sem vontade de viver. Aí um carinha muito especial para mim mandou uma mensagem. Dessa, se você acha que é qualquer coisa menos uma mensagem importante para você, ele me colocou aqui: me permita, irmão, estou aqui lendo um livro após o almoço e estou no capítulo em que ele descreve o compromisso evangélico com um estilo de vida simples. Agradecido a Deus por me ter dado o privilégio de caminhar ao seu lado, pelo ensino e investimento não só em minha vida, mas na vida de tantos que estão ao seu lado. Lembra que você não fala, lembra que você nos fala
Porque quando Deus manda fazermos algumas coisas, devemos fazer. E quero agradecer meu irmão, amigo e pastor por se dedicar tanto por nós. O Senhor pede agora neste momento, e eu escrevo com os olhos rasos de lágrimas, para você não desistir e para te agradecer. Agradecer por seu pastoreio, por sua dedicação na obra, por ouvir o chamado. Não se culpe pelos que ficam pelo caminho. Você tem plantado a boa semente, o Espírito Santo, o Espírito Santo há de operar. Rapaz, aquilo mexeu comigo. E eu que estava desanimado, enchi os olhos d'água e o coração de esperança. Porque pastor é uma coisa assim, eu vou tentar explicar como é que é a vida do pastor. O pastor quase nunca é partícipe das coisas boas. Então se alguma coisa boa acontece na tua vida, você para que vai dizer ao pastor? Você só diz ao pastor quando a coisa está ruim. Eu não sei se é assim que eu tenho ele. E aquilo me animou o coração, uma mensagem simples, sincera, me animou o coração. Eu fiquei pensando como gestos simples de agradecimento em vida podem nos ajudar a continuar no caminhar. Se a primeira coisa que eu falei é que nós vemos Jesus na nossa relação com o próximo, e se aquele povo lá daquela aldeia perto de Jerusalém reconheceu a importância de quem passava, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós devemos reconhecer a importância de quem passa na nossa vida, antes que elas passem, porque elas passam. Elas passam. Eu quero mostrar um vídeo que ilustra bem isso. Rubens vai colocar um vídeo de um pai e de um filho. E me desculpem a cena forte. A vida é forte. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต cara que me ensinou que as obviedades precisam ser ditas foi um cara chamado Pedro Albuquerque. Foi com ele que eu aprendi o que é evangelho simples. Foi com ele que eu aprendi a não amar as coisas. Foi com ele que eu aprendi que o culto pode ser bem mais leve do que tem sido. Pedro passou uma crise. E nessa crise nós tivemos uma discussão. E ele decidiu se afastar. E eu falei no meu coração, deixa o tempo passar, depois eu procuro. Era uma tarde, eu estava na faculdade, quando eu recebi uma ligação. E a ligação dizia que Pedro havia falecido num acidente de carro. Aquilo tirou o meu chão, e eu fiquei esperando o corpo chegar.
O acidente foi tão sério que ele ficou desconfigurado e o caixão ficou fechado. Abriram só para a família, mas como eu estava ali presente assim que tinha chegado, eu pude ver o rosto dele e falei: Pedrão, eu te amo, cara. Mas eu não falei em vida. Era tarde demais. Como eu queria ter dito isso antes dele ter ido embora. O amor é impostergável, é inadiável. Amor é algo urgente. Segunda coisa que eu quero dizer é que não dá para reconhecer depois que passa. Só há um dia para quem vive o Evangelho, e é o dia chamado hoje. Hoje é o dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus disse que ninguém pode acrescentar um côvado que seja a sua existência. Não há garantias. Às vezes eu brinco com a minha mãe, com meu pai, dizendo: olha, se eu morrer hoje, saiba que eu amo muito vocês. Mas eu lamento profundamente que pais e mães vivam sem dizer isso para os seus filhos, e que filhos vivam sem dizer isso para os seus pais. Você quer reverenciar Jesus? Veja o quanto de Jesus tem na vida do seu próximo e reconheça isso. O amor é inadiável, é urgente demais para deixar para depois. Uma vez um pastor contou uma história de que quando foi exumar a sua esposa e o coveiro abriu o caixão, o coveiro olhou para ele espantado e falou: eu não estou vendo restos de flores. Ao que ele respondeu: não há flores. Então o coveiro falou: não há flores nesse caixão. Ele disse: não, todas as flores eu dei para ela em vida. Marthur estava me contando de que uma vez ele foi pregar num concílio e chegou uma notícia de que o filho de uma das pessoas que estava fazendo o concílio havia morrido. Ele coube a necessidade de falar para ela isso. Ele chamou ela e falou: olha, vem aqui, seu filho sofreu um acidente grave, vamos embora. E ela insistiu: meu filho morreu, até que ele disse: seu filho morreu. E ela, em prantos, disse: eu saí de casa tão apressado, que eu não tive tempo de dizer para ele que eu amo. As pessoas passam na nossa vida e a gente está tão apressado que a gente não reconhece. Elas estão passando ali na nossa porta e a gente não dá valor. Nossa geração é aquela geração que descarta a convivência com pessoas importantes porque elas nos machucaram. Por momentos de crise, se desiste de relações, de vivências. Eu lembro que eu era muito pequeno. Eu jogava num time de futsal da escola. Eu nunca fui bom de bola. Mas um dia o professor me chamou no canto e falou: Thomas, preste atenção, você faz uma coisa muito boa, você consegue marcar, então eu quero que você entre nesse jogo e marque. Eu não olhava a bola, eu só olhava o cara que eu tinha que marcar. Aquilo foi tão importante para mim que guardei aqui dentro até hoje. Deus sabe o tanto de vezes que eu desejei ouvir do meu pai: eu te amo. E o jeito durão dele não permitiu isso. Primeira coisa que nós celebramos Jesus na nossa relação com o próximo. O próximo é o seu caminho mais curto até Deus.
E a segunda coisa que eu quero dizer é que o único dia que temos é hoje. É hoje. Aí você diz: é que você não conhece a minha história. Você não sabe o que aquele cara fez comigo. Não vou perdoar ele nunca. Você não merece isso. As pessoas dizem assim: ele não merece ser perdoado. Eu digo: você não merece não perdoar. Por que não perdoa? Conhece? É você que vai carregar esse peso pro resto da vida. O William Shakespeare disse certa vez que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra, só faz mal para você. Não perdoar é como você tentar afundar uma bola no fundo de uma piscina. Uma hora ela volta. Ela volta na sua pele, ela volta no seu corpo, ela volta na sua mente. Liberte-se hoje. Perdão é libertação. Você não sabe se você tem essa pessoa amanhã. Você não sabe se amanhã você está vivo. Que seja hoje o dia de você reverenciar quem passa de importante na sua vida. Eu choro pelos que não sabem reconhecer. Eu quero orar por você, já não temos mais tempo. Mas antes de orar, eu quero passar o último vídeo. E aí a gente termina orando. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Oh, oh, oh.
meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei, não posso me esquecer. Venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida